Nessa semana, a XPF Invest e XPF Agro receberam a visita do professor Dr. Julcemar Brunuzili, coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Passo Fundo. Na ocasião, o professor comentou sobre o mercado de trabalho na área de investimentos, mercado futuro e ainda falou sobre a passagem do Dia do Economista. O professor Julcemar esteve com membros da equipe da XPF Invest e XPF Agro. Em sua visita, o coordenador do curso de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade de Passo Fundo fez uma análise da importância do conhecimento do economista no mercado de investimentos, mercado futuro e negócios agropecuários. E aproveitou para lembrar do Dia do Economista, comemorado em 13 de agosto. O economista é uma profissão já reconhecida há muito tempo. E tem a data no dia 13 de agosto como a data que a gente comemora o Dia do Economista. E o economista cada vez mais tem aparecido nas empresas públicas e nas empresas privadas pela característica do seu conhecimento. Ele é um profissional que tem uma visão generalista, uma visão macro do que está acontecendo com a economia, seja ela em nível nacional, estadual ou global. Então, o economista ele tem esse papel de conseguir fazer uma leitura muito mais clara de todos os acontecimentos econômicos que estão acontecendo no mundo e transformar essa leitura em informações que possam ser usadas pelos gestores, pelos investidores, pelas pessoas no processo de tomada de decisão. Então, às vezes o processo simples de você realizar uma compra no seu dia a dia, ele passa por uma tomada de decisão e essa tomada de decisão pode ser usada as informações que os economistas repassam exatamente para que essa decisão seja a mais acertada possível. Professor, agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre uma questão mais voltada a investimentos e também a mercado agropecuário. Na questão do investimento, a gente percebe muito a necessidade de gerenciar os riscos, né? O papel desse trabalho do economista nessa questão de gerenciamento de risco, seja num negócio de um mercado futuro, né, ou seja na hora de fazer ou de analisar um investimento. O economista, como gerenciador de risco, ele tem uma capacidade associada aos conhecimentos quantitativos, por exemplo. Então, o economista ele consegue montar estratégias e identificar probabilidade de um risco acontecer. Porque, na verdade, risco é a probabilidade de algo que nós não queremos acontecer. E o economista, dentro da sua base conceitual, tem todo um conhecimento quantitativo que dá essa capacidade. Então, baseado nesse conhecimento de métodos quantitativos, ele consegue, por vezes, encontrar as melhores estratégias que façam com que o retorno seja o maior possível com o menor risco possível. Então, essa associação risco e retorno está no dia a dia do economista, porque toda empresa, todo investidor precisa fazer essa análise, e essa análise passa pelo conhecimento de um profissional de mercado e que tenha essa formação lá da sua base. E aí, quando a gente entra nessa questão de gerenciamento de risco, cada vez mais nós vamos sofrer oscilações ou riscos inerentes aos seus segmentos. Então, se nós pegarmos o lado do agronegócio, nós temos inúmeros riscos atrelados ao processo. Por exemplo, nós temos o risco de preços, da oscilação dos preços das commodities. Então, quando o preço cai, para o produtor é extremamente desagradável. Então, o economista pode fazer um mapeamento dessa possibilidade do preço da soja, por exemplo, cair ao longo do tempo. Então, qual é o risco disso acontecer? E ocorrendo ou havendo esse risco, qual é a alternativa que o produtor poderia utilizar para não correr todo esse risco? Do outro lado, nós temos a situação contrária, a agroindústria. A agroindústria ela corre um risco de elevação do preço do produto.
da matéria-prima, melhor dizendo. Então, quando a matéria-prima aumenta, ela vai ter um custo mais elevado. Automaticamente, a margem de lucro dessa agroindústria diminui, ou ela tem que repassar esse custo para o produto final. E aí o consumidor acaba pagando mais. E por vezes isso acaba diminuindo a competitividade da empresa. Então o economista consegue mapear essa possibilidade de elevação do preço que vai causar um aumento no custo de produção para a agroindústria e sugerir, e pode sugerir também alternativas, estratégias, operações que possam gerenciar esse aumento de risco. Também nós temos o risco de mercado, que aí a gente pode trabalhar, associar tudo isso a questões econômicas, questões políticas. Vamos imaginar que esse seja o risco de mercado. Então o economista, como ele tem esse viés político também, ele consegue ter uma percepção de como as associações políticas e os agrupamentos políticos podem influenciar no dia a dia das variáveis econômicas. Professor Juscemar, a gente agradece muito a sua presença aqui, é um prazer receber aqui na XPF Invest, XPF Agro. Parabéns pelo Dia do Economista. O prazer é todo nosso, realmente agradecer essa oportunidade e parabenizar mais uma vez a passagem do Dia do Economista, né? Essa profissão que é extremamente importante para a economia brasileira, e sempre que nós tivermos a possibilidade estaremos conversando com todos vocês. Obrigado.